Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria grande ter vocês aqui. Nós vamos, irmãos, prosseguir, trazendo aqui agora, na sua apresentação, o comandante Gabriel. Comandante Gabriel. Sim, comandante Gabriel, ele vai aqui ter a sua participação. Na sequência, nós vamos trazer a comandante Ana Cláudia também. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Boa noite. Nós estamos aqui. Para a gente é motivo de muita alegria e realização, né? E principalmente gratidão mesmo ao Senhor por nós estarmos aqui reunidos nesse primeiro culto oficial do Destacamento 64. E em nome de Jesus será o primeiro de muitos aí que virão. Eu sou o comandante Gabriel Hiller, atuo como secretário no 52. Gostaria de perguntar para vocês aí, para os exploradores. E exploradores, preparados? Preparados? Então vocês vieram para ficar mesmo. Eu vou pedir o pessoal da mídia aí para estar me dando um apoio na apresentação. Nós vamos fazer uma apresentação rapidinha sobre o ministério. A gente tem aí um pouco da nossa história, né? Em 1962 inicia o primeiro destacamento dos Exploradores do Rei, através do nosso fundador, reverendo Johnny Barnes, em Springfield, no estado de Missouri. E de uma forma bem resumida, né? De uma forma ou de outra, o destacamento, os Exploradores do Rei surge um pouco assim como o nosso distrito aqui surge. O nosso distrito aqui, ele surge através de um rompimento com o antigo movimento que existia e através de uma série de desavenças, especialmente no que diz respeito à nossa fé cristã. Pela defesa da fé, o comandante pastor William, juntamente com o ministério, decidiu abrir mão do antigo movimento e, na procura por um novo, o Senhor direciona para os Exploradores do Rei. Exploradores do Rei chegou aqui no Brasil em 2014, né? Em 2021 foi feito o primeiro contato e em 2022 inicia oficialmente as atividades no 52 e no 53. Né, representado aqui hoje pelos comandantes. Eu costumo brincar que quando os Exploradores do Rei se reúnem, é uma reunião de campeões, porque só o Senhor mesmo para saber as dificuldades que tem nessa obra, as dificuldades que o inimigo tem colocado, mas isso é um bom sinal para nós. Isso é uma honra para nós como servos de Cristo, de que só assim, se tem provas, é porque o Senhor tem estado conosco, é porque o inimigo tem se levantado pelos resultados em potencial, mas o Senhor tem estado conosco. Esse é o nosso principal ganho. Né? E a chama em Minas Gerais tem se espalhado. Destacamento 52, 53, chegou a cortar um pouquinho ali, nós temos o 60, o 61 e agora o 64. E uma frase bem importante, bem impactante, é do nosso fundador, que ele vai falar o seguinte: um homem ou uma mulher nunca se torna tão grandes como se ajoelham, quando se abaixam para falar com uma criança. Então, vamos de novo. Um homem ou uma mulher nunca se tornam tão grandes como quando se abaixam para falar com uma criança. E, assim, né, no dia a dia, às vezes a gente, na correria do dia a dia, a igreja vê, a igreja participa do ministério, a igreja vê o movimento, mas está sempre se perguntando, né, o que é os exploradores? Como? Para quem? Por quê? Né? A gente até brinca que são dúvidas duvidosas aí que a gente tem. O que? Para a gente começar. Exploradores do Rei é um programa de ensino baseado nas 4 fases do desenvolvimento de uma criança. Quais são esses aspectos? Físico, espiritual, mental e social. Todo o nosso currículo, todo o nosso programa se baseia nesses 4 aspectos: físico, mental, social e espiritual. Mas o que a gente faz? A gente desenvolve com eles, olha, práticas disso aqui, de civismo, de hasteamento e arreamento de bandeira. A gente desenvolve uma disciplina através da Ordem Unida, através da padronização dos uniformes. Muita gente se pergunta, mas por quê? Por que você se vestem assim? Existe um propósito. Nós estamos criando nas crianças uma identidade, uma disciplina no que eles estão fazendo. Através da distribuição das funções de patrulha, programas de treinamento de liderança juvenis, é uma coisa muito importante do nosso currículo,
O aprendizado de técnicas de sobrevivência, obviamente adaptadas à realidade das crianças, né, que estão nos nossos destacamentos, principalmente código de conduta, disciplina e ética. E, sobretudo, o mais importante, o ensino da palavra de Deus. Como que funciona esse sistema? Os irmãos podem até acompanhar aí através das telas. Nós temos 4 grupos: navegantes, 5, 6 e 7, descobridores, 8, 9 e 10, aventureiros, 11, 12 e 13, exploradores, 14, 15, 16 e 17. Todo esse currículo que as crianças vão percorrer durante todos esses anos, ele é baseado nisso aqui, olha, no material de ensino intencional. Intencionalidade é a chave do ministério. Uma coisa que é voltada para as necessidades daquela faixa etária, daquele público, daquilo que está sendo necessitado ali, ou seja, material de ensino intencional. E a gente tem aí, finalmente, a nossa equação do destacamento. E é aí que a igreja entra. A gente tem o seguinte, que um comandante, vocês já devem ter ouvido falar, um comandante, que é um líder adulto responsável pela vida das crianças, consegue formar uma patrulha com 8 crianças. Isso já tem um destacamento. E o 64, abençoado aí com 4 patrulhas, né? Dentro desse destacamento. Como que a gente faz para abrir mais patrulha? Como que a gente faz para a igreja toda entrar? É só parte da igreja virar comandante junto conosco, né? Vai sendo dito isso daí mais para frente. Muitas vezes, os pais, os responsáveis, né, viram para a gente e falam, nós queremos, nós precisamos, a gente tem uma limitação. E é aí que a igreja entra. É aí que o corpo do Senhor entra por nos abençoar, auxiliando as atividades do destacamento, sendo um comandante. E é interessante pensar que quando a gente pega isso daqui, olha, um comandante precisa de uma rede de apoios. O trabalho não é só no sábado, o trabalho é durante a semana. Talvez alguém, o outro aqui, alguma coisa assim, ele não tem aquela didática, não vai trabalhar com uma criança, mas ele pode ser uma rede de apoio. Pode e deve ser uma rede de apoio. O destacamento precisa de uma rede de apoio, né? E isso aqui vai resultar no mais importante: vidas sendo abençoadas pela transformação e pelo testemunho. Transformação e testemunho. E um desafio do bem que a gente pode lançar para a igreja é o seguinte: todo destacamento gera testemunho. É incrível. Todo destacamento gera testemunho. Os irmãos podem contar, nesse intervalo, se é que já não aconteceu, eu creio de que já, mas no intervalo do que vem aí pela frente, já tem gerado e vai gerar muito mais testemunho na vida dessas crianças. E aí que entra a importância. Então, em resumo, atividades caracterizadas pela diversão, orientada pelo mérito nas conquistas e principalmente baseada na fé cristã, na nossa fé em Jesus Cristo. Sobretudo, Exploradores do Rei é isso. É uma ferramenta para a igreja. Exploradores do Rei é uma ferramenta para a igreja. Cabe a nós saber usar da melhor forma possível. Nossos propósitos e objetivos. Evangelizar. Quando a gente fala de evangelizar, a gente trata de 2 aspectos, de dentro e de fora da igreja. Os irmãos bem sabem que nós vivemos numa era hoje, uma frase muito impactante sobre isso, vai falar que é o seguinte: nós precisamos evangelizar evangélicos e cristianizar cristãos. Evangelizar evangélicos e cristianizar cristãos. É o desafio da nossa era. Na época da superinformação, da ultrainformação, cada dia tem uma coisa nova. E o desafio da igreja é esse, é o ensino. O ensino através de evangelizar evangélicos e cristianizar cristãos. É uma frase até um pouco contraditória, mas a prática é isso. O ensino da palavra de Deus tem que ser frequente. Evangelizar. Equipar, nosso segundo ponto. Nós estamos diante, né, de desafios cada vez mais impeditivos para a igreja, vamos colocar dessa forma. Então, os desafios de hoje e o da manhã são cada vez maiores. Quando a gente está tratando disso daqui, olha... passei demais. Quando a gente está tratando daquela equação do destacamento, de crianças sendo impactadas, aqui, olha... 8 crianças sendo impactadas. Nós estamos diante de 8 vidas, que depois de um tempo vai estar aqui, ó, igual vocês estão. Vão estar na orquestra, vão estar no círculo de oração, vão estar na mocidade. Gente igual a gente mesmo daqui a uns anos. E é nisso que a gente precisa focar, na hora que nós tivermos esse ministério de ensino, através do trabalho de equipar essas crianças. É gente igual a gente, daqui a uns anos vai estar aí. Exploradores do Rei saiu daqui, vai estar igual a vocês aí.
É nisso que a gente precisa pensar, numa igreja saudável, numa igreja sadia. E principalmente as nossas crianças, elas são testadas dia após dia. Você sabe, o ensino médio está aí, a faculdade está aí, né? A televisão está aí, o vídeo no YouTube está aí, a rua está aí. E, infelizmente, né, são muitos ataques. E nós, como servos de Cristo, nós temos o quê? As ferramentas certas para nos prepararmos para isso. Ferramentas dadas pelo Senhor. Então, vamos lá. Evangelizar, equipar. O pessoal da mídia me dá um apoio aí para passar para o próximo slide. O pessoal da mídia me dá um apoio para passar para o próximo slide, mas o próximo slide vai falar sobre empoderar. O que é empoderar? Empoderar é o seguinte: as crianças estão, cada dia após dia, como a gente disse, sendo bombardeadas. E sendo bombardeadas como elas são, nós precisamos empoderar essas crianças pela defesa da fé nos ambientes não cristianizados. Onde não é igreja, as crianças vão estar lá sozinhas, sem nós, sem o pastor, sem o líder. Nós precisamos empoderar elas para levantar a espada, usar a palavra de Deus contra as forças do mundo, né? Pela fidelidade à palavra de Deus, principalmente. E, por fim, para que o que é plantado em um sábado à tarde, quando os irmãos estão em atividade ali, uma atividade comum de sábado, pode gerar frutos para a vida eterna dessas crianças. Nós estamos falando de alma, de almas, de seres criados pelo Senhor, de crianças, gente igual a gente, né? Qual que é o resultado disso? No presente, crianças entregando seus corações a Cristo e trazendo cada vez mais outras crianças ao Senhor, impactando no convívio delas com a família, no convívio delas na escola, professores dando testemunho, professores seculares dando testemunho, os pais dando testemunho. E no futuro, uma igreja e uma sociedade transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. E uma frase que a gente está fechando aí, uma frase bem impactante, eu gosto bastante, que vai dizer o seguinte: Deus não precisa de nós para escrever a história, mas nos convida a sermos parte da grande história que Ele está escrevendo. Mais uma vez, Deus não precisa de nós para escrever a história, de forma nenhuma, mas nos convida a sermos parte dessa grande história que Ele está escrevendo. E nós agradecemos um aumento de oportunidade. Que Deus continue abençoando